Como sim, existe uma dieta chamada Food Maps, é o FODMAPS. Nessa dieta feita pela Faculdade de Oxford nos Estados Unidos, eles excluem esses alimentos que causam essa irritabilidade. Então, na internet você acha isso muito facilmente, um próprio nutricionista profissional da saúde pode te explicar como funciona, mas para quem é curioso, gosta de ler, digita aí nos sites de busca, né, Food Maps, e aí você vai encontrar os alimentos proibidos. Após a exclusão desses alimentos, eu citei alguns, cebola, brócolis, alho, maçã, pera, você vai perceber que desconfortos gástricos vão passar. Então aquelas questões de arroto, de gases, de intestino preso, solto, queimação, tendem a minimizar. E se a pessoa tem essa resposta positiva, é sinal de que ela é portadora da síndrome do intestino irritável. Mas existem exames que podem ser realizados a fim de uma investigação. Tanto a endoscopia, como exame de fezes, podem ser úteis. Mas o diagnóstico dessa síndrome é mais clínica, é mais sintomas. Então a pessoa começa a ter alguns sintomas, a gente fala, olha, é síndrome do intestino irritável. Para quem não quer abrir mão do brócolis, maçã, banana, dentre outras frutas, existem as enzimas digestivas, que quando a pessoa ingerir um destes alimentos, ela vai tomar as enzimas e tomando as enzimas logo após a refeição, não vai sentir mais esses sintomas desconfortáveis. Oi, doutor Lucas, um abraço, querido. Eu vou trazer aqui a história do Vitor, lá do bairro Sagrada Família. Olha para vocês verem. Ele tem 26 anos, está sentindo enjoado, está com febre, diarreia e a barriga dele, doutor, faz sons como se estivesse com fome, gases. Isso pode ser alguma infecção ou até um aneurisma da aorta abdominal? Inicialmente, essa pergunta do Vitor é bem interessante. Inicialmente, a gente pensa sempre no mais comum. Por isso, na própria medicina, nutrição, existe a matéria de epidemiologia e estatística. Quando um indivíduo jovem, igual o Vitor, que enviou a pergunta, 26 anos, tem sinais e sintomas gastrointestinais, no caso aí, ele falou dos barulhos no estômago, né, que é ocasionado por uma coisa chamada peristaltismo. Somado de uma febre e diarreia, a primeira coisa que a gente pensa é infecção intestinal, que pode ser ocasionado por bactéria, por vírus ou por alimentos que não foram bem processados ou armazenados. Em outras palavras, alimento vencido. O aneurisma, ele tem alguns sintomas sim, mas geralmente o aneurisma de aorta abdominal, ele cursa com sintomas mais drásticos correlacionado com problemas de pressão, em pessoas mais obesas, com histórico familiar positivo e geralmente não tem febre. Então toda vez que a gente tem febre, a primeira coisa a pensar é infecção. Seja de garganta, de urina, de estômago. E como ele falou de diarreia com febre, a gente pensa inicialmente da gastroenterite. Independente de ser comida, bactéria ou vírus, o tratamento geralmente é o mesmo. Hidratação, pode tomar aí seu isotônico, pode tomar sua água de coco, evitar alimentos industrializados com muitos condimentos, muitos temperos e aguardar, porque isso pode durar de 7 até 10 dias. E se evoluir com pior, ou seja, tiver tendo muitos episódios de diarreia, a febre ficar persistente, aí tem que procurar um médico, porque em alguns casos precisa até mesmo de antibiótico. Certo. Agora, doutor, vou tentar resumir todas as perguntas sobre o tema em uma só aqui. Muita gente falando sobre intestino preso em crianças, em bebês. Bebês ressecados. Tem uma ouvinte falando que o bebê dela tem, acho que a netinha dela tem 1 ano e 4 meses e fica muito tempo sem ir, sem conseguir fazer. Tem uma outra que a netinha tem 4 anos, ficou 15 dias com o intestino preso, precisou ir para o pronto-socorro fazer lavagem. Uma outra aqui também, o sobrinho de 1 ano com o mesmo problema, falando que come mamão, ameixa, mas continua ressecado. Isso é comum em bebês e o que fazer, porque o bebê não pode seguir a mesma regra ali dos adultos, né? Tem sido muito comum, né? A ciência é muito perfeita, né? A mãe fica grávida e aí altera alguns hormônios, ela aumenta a temperatura do corpo, começa a produzir leite. Leite é este que é o principal alimento aí da criança até os 6 meses. Após os 6 meses de vida, ela pode introduzir alguns outros alimentos, mas ainda assim, a ingestão de leite materno é de fundamental importância, porque o leite materno vai proteger contra a imunidade, vai dar nutrientes necessários e fazer o intestino funcionar. Mas devido à correria do dia a dia, as mães hoje são empreendedoras, né, têm os afazeres de casa,
esse desmame tem sido cada vez mais precoce. Então, as crianças têm amamentado, né? As crianças têm tomado menos leite materno por um período muito curto. E essa introdução alimentar não tem sido muito adequada. Ao invés de ingerir mais alimentos naturais, orgânicos, é feito essa ingestão de leite industrializado, de outros alimentos como chocolate, doce e até mesmo refrigerante. E essa ingestão inadequada de alimentos pode prender o intestino. Ingerir água é importante. Se estiver com aleitamento materno, incentivar ainda mais. E existem os famosos probióticos, que são aquelas bactérias boas do intestino, que inclusive tem as bactérias boas para a criança também. E não existe uma contraindicação. Se houver necessidade, pode sim utilizar. Massagem intestinal, massagem na barriguinha da criança também vai estimular. Alimentos como mamão, ameixa, semente de girassol, semente de abóbora, farelo de aveia, linhaça, chia, tudo isso vai contribuir. E reduzir um pouco a proteína animal. Então, carne vermelha, carne de porco, carne de frango pode prender mais o intestino. Optar aí por fibras, frutas e legumes. Agora, 15 minutos para as 3, imóvel parado é dinheiro perdido, gente. Com a Confiar Imóveis... Viu aqui? Ficou bom? Durante o intervalo a gente vai conversar com os ouvintes, né, Júnior? Isso. Doutor Lucas, tem como Eu vou voltar a falar depois do Robson, só para chamar isso. Aí se você pro- puder pra live. olhar de Vou abrir vez o dedo, em vou abrir o quando dedo. pra Pra essa câmera. câmerazinha, Tá. eu vi que você tá começando anotações, Aham. só de vez em quando, né? O pessoal tá me vendo aqui. Tá, deixa eu ver, né? Ô, peixe. Quem? Ah, você vai fazer lá, Acabei de não? falar assim, antes de entrar no intervalo, achei que eu vou era na- falar não. chamando as pessoas para Tô live. achando que é na live você vai ver. Pode abrir. Abre aí. Vai lá, por pode abrir? favor. Abre aí. Vai. Foi, Cássio. Ei, pessoal, enquanto a gente está no intervalo comercial, vamos prolongar aqui o papo com o doutor Lucas Penchel. Várias perguntas chegando. Doutor, vamos fazer algumas perguntas que estão chegando pelas redes sociais também. Vamos lá. E eu acho que dá pra gente... e o problema, sabe o que é? Que vai chegando tanta coisa que eu fico perdidinho aqui e acabo Deixa eu tentar perdendo acompanhar daqui. o rumo aqui das perguntas. Tem um ouvinte Uhum. que tinha falado, eu até perdi, ele tinha falado mais cedo, que tem uma dificuldade enorme com o intestino, que sente muitas dores e o abdômen distendido. E que ele vai ao médico, o médico fala que ele não tem problema nenhum. Pergunta o que pode ser. É problema muito comum. Eu tenho observado isso cada vez mais. Pessoas que inclusive são internadas, vão em hospital, vão em pronto atendimento, e aí faz ultrassom, faz tomografia, é totalmente revirado e não encontra problema nenhum. Isso é muito comum, como eu falei anteriormente, da síndrome do intestino irritável, onde o principal sintoma é distensão abdominal, gases, estômago alto. Então as pessoas geralmente elas queixam muito disso. Nota, parecendo que eu engoli um balão. Em alguns casos eles vão optar aí pelo Luftal, que é a medicação mais comum. No caso da síndrome do intestino irritável, enzimas digestivas é uma boa opção, como eu disse, mas para quem não tem condição de comprar ou não sabe onde encontrar, abacaxi é rico em um ativo chamado bromelina, e essa bromelina ajuda na absorção dos alimentos. Então, mastigar, comer um abacaxi após as principais refeições, como almoço e jantar, é uma boa opção. O próprio mamão, que tem um outro ativo chamado papaina, ajuda também na digestão e é uma outra opção além da água com limão de manhã. Então vamos voltar para o ao vivo agora. No próximo intervalo a gente tenta responder também a sua pergunta aqui pelas redes sociais. Foi. Chegou o zap, Leandro? Chegou. Vamos agora. 12 minutos para as 3, vamos seguir no Vontade.com e doutor Lucas Penchel aqui com a gente hoje. E tem perguntas dos nossos ouvintes pelo WhatsApp também. Vamos acompanhar? Boa tarde, Walter. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, doutor. Que é o SF Souza. Quantas vezes, em média, é normal ir no banheiro por dia para fazer o número 2? Obrigado. Boa tarde. Pergunta muito comum do SF Souza, geralmente de 1 a 3 vezes ao dia. O indicado é a cada grande refeição ir ao banheiro. Então, uma grande refeição café, outra grande almoço, outra jantar. Mas isso não tem sido comum também pela grande restrição alimentar, né? Então, as pessoas tentam fazer muito dieta da própria cabeça, muito jejum intermitente todos os dias da semana, e quando a gente come pouco, acaba que o intestino não funciona bem.
O ser humano, ele está acostumado a tomar água quando tem sede. Sede já é sinal de desidratação. É sinal de que já passou muitas horas de tomar água. E a água, ela melhora o bolo fecal, ela faz com que o fluxo intestinal funcione melhor. Então a pessoa já não come direito, já não toma água, já não faz exercício físico, porque a produção da adrenalina, ela não atua somente no coração e nas boas emoções, na energia, mas atua também no funcionamento do intestino. Tanto que tem pessoas que falam, olha, meu intestino funciona depois que eu tomo um café, depois que eu tomo um termogênico, ou depois que eu faço exercício. Então tem tudo a ver. E infelizmente as pessoas têm ficado muito sedentárias, tomam pouca água, consomem muita proteína ou fazem muita restrição. E isso faz o intestino ficar mais preso. Então de 1 a 3 vezes ao dia já está de excelente tamanho. Agora, doutor, quando se fala água, também pode ser substituído por chás, sucos, ou tem que ser a água mesmo, H2O? Tem que ser a água mesmo, viu, Robson? Ouço frequentemente muitas pessoas falando, eu tomo 2 litros de chá, 2 litros daquele refrigerante, né? H2O, 2 litros de tônica. Não. Água é água. Então você pode tomar água com água de coco, água com chá, água com café, água com isotônico, mas água tem que ser água. E um cálculo simples para você fazer aí de casa é 35 ml vezes o seu peso. Então se uma pessoa pesa aproximadamente 70 quilos, 35 ml vezes 70 vai dar em cerca aí de 2 litros e 100 a 2 litros e 200 de água durante o dia, que deve ser fracionado. E aí toma um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. A sugestão para quem está de dieta é tomar antes das principais refeições, porque a ingestão de água antes das principais refeições estimula um hormônio chamado CCK, e esse hormônio traz saciedade. A pessoa tende a comer menos nesta grande refeição. E não ingerir líquido durante a refeição, porque o pH do estômago precisa estar muito ácido, e essa acidez do estômago que vai ajudar a digerir todos os alimentos. Mas imagina um ambiente ácido, fervendo, igual um caldeirão. Você pega uma água e joga, ele vai deixar de ferver. E essa falta de acidez nas grandes refeições dificulta a digestão. Então mastigue bem os alimentos, porque nós temos uma glândula chamada parótida, que fica ali na região do queixo, que é aquela que infecciona e inflama na cachumba. Essa glândula parótida, ela produz saliva. E essa saliva faz justamente essa questão do alimento descer e a gente não ficar com a sensação de estar entalado. Então mastigue com calma, que o alimento vai ser digerido, e não tome líquido durante as refeições. Antes da refeição, quanto tempo antes, doutor? 20 minutos? O indicado é 30 minutos antes das refeições. Toma aí de 250 a meio litro de água. Você vai ter mais saciedade e não vai comer tanto no almoço ou no jantar. Gente, só para explicar o cálculo aqui, porque tem gente que fala assim, se eu fizer esse cálculo eu vou ter que tomar uma caixa d'água. Não, viu? Você vai fazer lá na calculadora 0,035 vezes o seu peso. Não põe lá 0,35, não, que você vai levar um susto. 0,035. Chega uma pergunta interessante aqui, doutor, e eu não tinha conhecimento disso, da cápsula de carvão vegetal. Ouvinte falando que toma essa cápsula para gases. E viu que tem que tomar 6 por dia. Mas como ela toma anticoncepcional de manhã, ela deixa para tomar a cápsula à noite e só toma 2 para não tirar o efeito da pílula. É verdade que o carvão vegetal pode tirar o efeito? E quais os medicamentos que podem tirar esse efeito ali lá no estômago também? Porque senão a pessoa pode estar ali achando que está fazendo certo e está fazendo errado, né? O carvão ativado ou carvão vegetal, ele tem sido muito usado para finalidade de gases de extensão abdominal. Mas para ficar bem prático a explicação, esse carvão ativado a ser ingerido, ele vai no estômago e forma tipo uma camada de proteção, onde ele tende a absorver todas as toxinas e impurezas, mas também os nutrientes da refeição ou do que você está tomando em cápsula. Então ela faz muito bem em tomar o carvão ativado longe do anticoncepcional, uma vez que esse carvão ativado pode absorver o anticoncepcional, o remédio da tireoide, do colesterol, da diabetes, da pressão. Então carvão ativado preferencialmente longe das refeições e longe do uso das medicações. Não é indicado utilizar ele de maneira regular, constante, igual o remédio para pressão, igual o remédio para dormir, né? Ele tem que ser ocasional, tem que ser episódico, então não ultrapassar 15 dias consecutivos do carvão ativado. Ele vai ajudar sim nessa questão de distensão de gases e ajuda no processo de desintoxicação. Então a gente fala muito de detox, o carvão ativado é uma boa sugestão, vende de farmácia, vende sem prescrição, mas muito cuidado para quem toma remédio, porque ele pode diminuir a eficácia da medicação. Leonardo Ângelo. Ô, doutor, a Ângela do Salgado
7 meses. Ela está perguntando se pode dar Floratil para essa criança, doutor. Se na presença de uma infecção, uma gastroenterite na criança, pode sim utilizar probiótico, né? O Floratil, que é uma marca comercial de um probiótico que tem uma bactéria, é o mais utilizado aí para as questões de infecção intestinal, dentre outras. Mas para criança, o Floratil é uma dose muito elevada, né? Uma dose de 100, 200 miligramas é indicado para adulto. Existe um para criança que é chamado de Colin Kids, é COLLIN Kids, Kids de criança. O Colin Kids é um probiótico em gotas que pode ser ingerido aí por crianças, mas é preciso antes saber o peso desse bebê ou dessa criança para saber se pode utilizar e qual a quantidade de gotas. Eu mesmo utilizo o Colin Kids eventualmente nas minhas meninas, né? Porque cuidar do intestino faz bem aí para prevenir doenças, faz bem para o intestino, faz bem para o humor e faz bem para a imunidade. E hoje a gente fala muito de vitamina D, vitamina C e zinco para a imunidade, mas cuidar do intestino talvez seja a melhor conduta aí para deixar sua imunidade e saúde em dia. Quando você falou de zinco, o zinco pode prender o intestino, o consumo das pílulas de zinco? Não existe correlação. Existem medicamentos que podem prender esse intestino. E aí a gente fala de um que é chamado de bupropiona, que é utilizado para compulsão alimentar, para depressão. Ele pode prender o intestino. Além dele, para emagrecimento, um chamado liraglutida, né, que é o Saxenda, e o dulaglutida, ou semaglutida, que é o Ozempic, pode também prender um pouco o intestino. Então, para quem já tem intestino preso, cuidado. De outro lado, tem o Orlistat, que é o Xenical, remédio utilizado também para finalidade de perda de peso. Esse já pode soltar o intestino e ocasionar o nosso tema de hoje, que é disbiose. Porque o Orlistat, ele desequilibra a microbiota, a flora intestinal. Então, tem que tomar muito cuidado com o uso constante dessa medicação. Tem um ouvinte perguntando aqui, ainda falando sobre crianças, dizendo que a filha dela de 4 aninhos só toma água com gás. Ela não toma água comum, se tem algum problema. Não tem nenhum problema não. Água com gás é gostoso. Se colocar um limãozinho ainda, você vai estar repondo vitamina C, melhorando o seu colágeno, antioxidando, cuidando da sua imunidade. Para bebezinha, que ela falou de 4 anos. Não, 4 anos já não é bebê, né? Mas o interessante é sempre mesclar. É interessante mesclar, né? Porque a água com gás, a sua formação bioquímica é um pouco diferente da água natural, né? Então é interessante mesclar. Mas a pessoa vai adoecer, a criança vai adoecer por conta da água com gás? Não vai adoecer, não vai ter celulite, então pode ingerir sim. Doutor, agora, e o famoso kefir, né? Que a gente produz em casa e tudo e tal, é válido, realmente funciona? O que você acha? Com certeza, o kefir, o kombucha, o kefir que a gente produz em casa é excepcional. Então, para quem não tem condições de comprar um probiótico, não sabe comprar um lactobacilo, e a gente falou aí do Colin Kids, falamos do Floratil, o kefir é natural, o kefir é uma excelente opção. O kefir é aquele do leite, né? Isso, é o do leite. E que você... Isso, que você pode estar utilizando aí diariamente. Quando nós utilizarmos os probióticos, o melhor momento é antes de dormir. Então pode sim utilizar o kefir, é natural, é ótimo, vai ajudar o intestino, a imunidade e vai causar uma sensação de plenitude, de relaxamento. Hoje o índice de ansiedade, depressão, alteração de humor é muito grande e a gente tem apelado somente para remédio, né? Se a gente cuidar do intestino, o intestino tem correlação direta com o humor. Nós produzimos serotonina no intestino, né? 80% da serotonina é produzida no intestino. E se a gente cuidar deste importantíssimo órgão, a saúde mental também estará em dia. Existem estudos científicos, Robson, mostrando que é possível tratar problemas de pele, acne, problemas de manchas na pele, de queda de cabelo, depressão, emagrecimento, utilizando probióticos para o intestino. Então veja bem, o intestino ele controla tudo, da cabeça aos pés. Tem um ouvinte até que perguntou o que é kefir, que é um probiótico. Doutor, a gente consegue produzir o kefir em casa, mas a partir de quê? Como que é feito para a gente produzir baratinho ali em casa? A gente cultiva, né? Uhum. Então é como criar algo em casa. Isso, é como criar uma plantinha em casa. Existem... Exatamente. Então, você tem que ter de alguém, né? Você tem que pegar de alguém e cultivar em casa. Num período muito curto já fica pronto e fácil para você utilizar. No YouTube, em Facebook, tem grupos de pessoas que cultivam, que doam. Isso, que mostra como é que faz. Um vídeo muito ilustrativo, muito simples e é extremamente válido. Uhum. Nosso tempo aqui acabando sobre esse assunto, mas na semana que vem
tem mais, a gente espera que o pessoal tenha acompanhado, aprendido muita coisa. A live vai ficar salva também, dá para você assistir depois. E para te acompanhar, doutor, nas redes sociais. O Instagram é @drlucaspenchel. Eu tô lá ao vivo agora, eu vou deixar essa participação salva. Se tem dúvidas, pode me enviar um direct que vai ser o maior prazer responder você lá. Valeu, doutor. Obrigado. Tchau, tchau. @, DR Lucas Penchel. Isso. E daqui a pouco, Robson Laureano, a gente continua aqui com a segunda hora do nosso tarde.com, certo? Isso. A gente está se comprometendo a encerrar a primeira participação às 3 em Às 3. ponto, para não virar um Bola bolo de na neve. agenda de vocês também. Aham. Porque aí, às vezes, você tem um atendimento que marcou 3h30, segura até 3h20, quando você sai daqui, você já está atrasado. Você viu como é que eu fiz semana passada? Eu fui Eu pra debaixo vi. de uma mesa. Eu compartilhei lá assim, olha ele, todo Gente. Charlie Brown Jr. Fui pra debaixo de uma mesa na beira. Não, eu desesperei. fiquei chocada. Eu tava no parque aquático, eu rodei o parque inteiro pra ver se achava sinal. Quando você for viajar, sabe o que eu pensei? Você pode, de repente, deixar alguém da clínica para fazer também. Ah, eu tinha Que é uma pensado nisso. ideia legal. Por exemplo, você vai ficar fora uma semana, e aí você fala assim, ó, semana que vem vai... Coloca um médico, um nutricionista. Aí sei lá. coloca alguém da clínica, a pessoa já discute comigo um tema que seja uma área tranquila para ela tratar, para conversar. Ah, ótimo. E aí a gente vai adaptando. É legal até que você vai apresentando a sua equipe também. Ótimo, ótimo. Vamos fazer assim. Quando precisar. Tá. Você recebeu meus exames, doutor? Pessoal, vai ficar salvo. Participação aí na Rádio Ai, doutor, Tatiaia, conversando. no programa Força do Hábito, toda segunda-feira, a partir das 2h25. Então tá ficando salvo aqui, tá indo pros meus vídeos do IGTV, tá certo? Tem live essa semana, fiquem atentos.